Oi, menino. Então vamos lá, eu vou ficar aqui, você vai chamar 5 para eu deixar. Para atrasar o tempo, deixa eu só contar. Só tem uma ligada especial, né, bom? Primeiro leva 9. 10. 1, 2, 3, 4. Mais um. Agora vai. Uma, duas, três, quatro. Não entrava. Fechou, portão. Agora não sai mais ninguém. Só não pode esquecer. Eu tô passando aqui na minha mesmo. Ah, esse é o bicho lá. Vocês são os transgressores. Todo lugar tem que ter um transgressor. Todo lugar tem um Acho que o grupo interiorizou. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Denise, ele é o Eugênio. Nós trabalhamos juntos há muito tempo. Realmente bastante tempo. Desde 84 a gente trabalha juntos, somos do Rio de Janeiro. Em 84 a gente fundou no Rio de Janeiro o primeiro centro de formação em organoterapia. Terapia haitiana, e desde lá o centro funcionou durante até 1997, né? E formamos bastante terapia haitiana no Rio de Janeiro, e desde lá a gente continua nesse trabalho. Hoje em dia o CIO não existe mais, chamava Centro de Investigação do Valor do mais. A gente continua trabalhando em consultórios. Experimental, ligada à parte clínica. Somos supervisores de uma ONG que funciona na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, Ação Social Haitiana. E hoje em dia também tem, junto com o Henrique, que está coordenando, que está na porta, o Instituto Rio
vou falar um pouquinho antes para vocês e vamos fazer uma pequena vivência ligada à intervenção corporal dentro do trabalho haitiano. A maioria de vocês são estudantes, são profissionais. Quem é de estudante? E... Quem já conhece Reich? Isso. Alguma coisa? Já leu alguma coisa? Então, vou falar rapidamente um pouquinho para quem não conhece o Reich. O Reich ele foi discípulo de Freud, né, e trabalhou desde 1920, ele já era ligado a Freud dentro do seminário de Viena e foi devagarinho introduzindo o corpo dentro do setting terapêutico, ao contrário, né? Ao contrário não, complementando o trabalho freudiano. Ou seja, ele nunca abandonou, na verdade, o princípio básico da psicanálise, ou seja, de trabalhar com transferência, de trabalhar a partir do inconsciente, mas ele introduziu o corpo dentro do setting terapêutico. E ele trabalhou basicamente introduzindo a análise do caráter e a intervenção corporal propriamente dita, né? Hoje nós não vamos falar aqui da análise de caráter, mas as pessoas que estiverem interessadas podem ler sobre isso no livro dele, Análise do Caráter, mas nós vamos falar basicamente do trabalho de intervenção direta da coraça, que foi o trabalho que ele começou a fazer quando ele vai para o que ele denomina de vegeterapia carácter-analítica, que é a partir mais ou menos de 1936, quando ele descobre a função do orgasmo. Então, o trabalho de intervenção na coraça segue o princípio dos 7 anéis de coraça haitiano que vocês devem, quem conhece o Reich já ouviu falar. Esses 7 anéis de coraças, que é o anel ocular, o anel oral, o anel cervical, o anel torácico, o anel diafragmático, o anel abdominal e o anel pélvico. Esse anel segue, a formação dele segue o desenvolvimento embrionário céfalo-caudal, por isso que a gente começa a partir dos segmentos. Reich dizia que a tensão muscular, na realidade, ela era inconsciente, estava ali presente. Ou seja, o inconsciente não está lá escondido, ele está ali, é fácil de você ver. Se você olhar para uma pessoa, você vai ver exatamente aonde estão as tensões e essas tensões, que representação elas têm a nível emocional. Mesmo que ela não explicite, a gente está vendo. Então, um pouquinho de cada segmento a gente diz mais ou menos, apesar de que nós encontramos as emoções em todos os segmentos, mas cada segmento tem mais ou menos uma determinada função. Por exemplo, no segmento ocular, a função principal é o contato, né? Ou seja, uma pessoa que tem o segmento ocular desbloqueado é capaz de perceber bem a si e ao outro, e é capaz de falar, de estar em contato, de saber o que está acontecendo na hora que eu estou falando, que eu estou olhando para o Eugênio, na hora que eu estou sentindo, o que ele está sentindo. Ou seja, se eu tenho o segmento ocular desbloqueado, eu vou poder estabelecer uma relação saudável, onde tem a individualidade, né? Eu sou eu, e onde tem o relacional, eu estou com o outro. Isso não tem só uma questão subjetiva. Quando você trabalha o ocular, muitas vezes o grau, por exemplo, quem usa óculos, diminui. Muda enquanto você está usando. Porque a miopia ou o astigmatismo, elas têm uma função emocional também. E muitas vezes isso se recupera. Algumas pessoas até recuperam bastante. Só por um exemplo. Não é a função, não é o que nós fazemos, não é a função essa, mas acontece. Acontece. Para você ter uma ideia, tem gente que considera que a função emocional da miopia é proteção, né? Então você não consegue enfrentar o mundo, então você quer trazer tudo para perto, né? O míope. Né? Já o hipermétrico não, mantém uma certa distância, né? Então é aquele que aqui, a intimidade não, até aqui só você pode vir, né? Eu acho que o batismo, o Reich dizia, você é aquele que vê o mundo entre lágrimas, né?
Então, assim, existem situações que a gente vai trabalhando no sentido do desbloqueio e vão acontecendo lembranças, revivências, emoções, e tudo isso vai ter como consequência, muitas vezes, a dissolução ou diminuição, por exemplo, de um grau nesse sentido. E isso tudo tem a ver com o desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, quando a Denise está falando, por exemplo, do astigmatismo, o astigmatismo tem muito a ver com o bebê quando ele nasce. E a possibilidade de ele estabelecer contato com a mãe ou não. A miopia tem muito a ver com o movimento que todo bebê faz quando ele está sendo amamentado, que é olhar aqui e olhar para a mãe. Esse movimento. Então, quando nós vamos, por exemplo, examinar as pessoas, você vai ver, se você pede para a pessoa olhar para a ponta do nariz, experimenta olhar para a ponta do nariz. Experimentem agora, olhar para a ponta do nariz. Vê se você consegue ver os dois ladinhos aqui do nariz. Ou quando você vê um, você não vê o outro. Depois olha ao longe. Então, essa função, às vezes, fica prejudicada. Por que fica prejudicada? Porque, de alguma maneira, essa relação não funcionava tranquilamente. E no trabalho a gente vai procurando fazer alguns exercícios e algumas massagens, algumas que vão, na verdade, afrouxando esse segmento para que essa função volte a ser estabelecida. Né? E a pessoa com bloqueio ocular vai ter aquela coisa que eu falei da vista vazia, ou, por exemplo, vai chegar até um psicótico que está dissociado. Né? Você está ali e não consegue saber onde que você consegue fazer a relação. No segmento oral, a função principal é o sugar, né? Está lá a resposta básica disso, né? E na insatisfação, o morder. Né? O bebê, quando encontra o peito frio ou o leite que não vem, ele morde o peito da mãe. Né? Desmamado precocemente, raiva oral. Tensão maxilar é mais grande. Tensão maxilar, então a gente vai ver que aqui na articulação, na ATM, na articulação termomuscular, muitas vezes o músculo é encurtado na série e dá muita tensão aqui. Muita gente tem dor, depois faz problemas de oclusão, né? E aqui, então, a gente, ao trabalhar, geralmente aparece muita resposta de morder, de raiva, assim como no queixo aparece a resposta ligada ao choro, que tende a estar mais preso na parte do queixo. O segmento cervical, a função básica é o controle e a entrega, né? No sentido de que hoje em dia, principalmente na nossa sociedade, onde a gente tem que se controlar muito, nada pode acontecer, você não pode mostrar nada, muita gente tem tensão no pescoço, dá torcicolo, todas essas situações. E a situação de entrega, né? Você leva a cabeça para trás, essa é a função básica do pescoço. No peito nós temos a função básica, as duas funções básicas do sentido de angústia e prazer, de alegria e de tristeza. Essas emoções se situam basicamente no peito. Né? No diafragma nós vamos encontrar principalmente a raiva, o diafragma no controle da respiração, porque está aqui o diafragma, né, que é o principal órgão responsável pela respiração. E então aqui o trabalho soltando o diafragma também começa a aparecer as primeiras respostas de estimulação sexual, de excitação sexual. Então é um segmento muito importante, o Racho dizia que é dos segmentos mais difíceis de serem trabalhados, ao mesmo tempo é um segmento muito importante porque é quando começam as excitações a chegar nos genitais, né? E a poder estabelecer a função do orgasmo. No segmento abdominal, nós encontramos tanto algumas respostas bem primitivas da época da gestação, que reproduz essa região do momento da gestação, e também respostas ligadas à angústia orgástica, porque é quando a excitação vai aumentando a energia livre, que a gente vai desbloqueando de todos os segmentos, vai ficando livre e disponível para a gente experimentar a excitação sexual, mas como a gente somos neuróticos reprimidos, vem a angústia orgástica que aparece, né, no abdômen, principalmente na parte baixa do abdômen. Muitas pessoas têm essa parte baixa, embaixo do umbigo, bastante dura, meio que parede. Os meninos muitas vezes brigam de suportar socos aqui na infância, e na verdade tudo isso está relacionado a essa questão de segurar
a excitação sexual, né? E no segmento pélvico, a resposta principal, na verdade, é a resposta do prazer, a possibilidade da entrega do orgasmo. Para o Reich, a função, a sexualidade é o mecanismo principal de controle, o mecanismo controlador desse fluxo energético, né? Na organoterapia, que é a terapia reichiana. A gente diz que o objetivo básico é o restabelecimento do reflexo do orgasmo. A possibilidade da gente poder experimentar o orgasmo. A função orgástica seria o equilíbrio dessa energia. A convulsão orgástica, né, que nós sentimos na hora da relação sexual, ela é o mecanismo principal regulador da saúde, né, da saúde física e emocional. Quando a gente está falando de orgasmo, eu acho que é importante, hoje a gente vive toda uma área da liberação sexual, da questão da qualidade. O que o Reich descobriu, ele trabalhava inclusive com Freud, muitas vezes o Freud mandava um paciente para ele dizer assim, esse paciente é compulsivo, mas ele tem vida sexual ativa. Porque ele via que a compulsão aparecia na vida sexual. A forma de se transar e a musculatura também estava tensionada. Então ele era compulsivo também na forma de se relacionar sexualmente. Como o compulsivo se relaciona sexualmente? Ele se relaciona em bloco. Ele não tem movimento, ele não tem, na realidade, os movimentos de relaxamento e de vibração do corpo. Então, cada um de nós, de alguma maneira, elimina essa capacidade do organismo se entregar e se mover por si mesmo. A tendência da gente é querer recuperar o movimento, fazer movimentos pélvicos com mais força, ou com mais ansiedade, ou paralisado. Existem muitas pessoas que se paralisam, né, completamente. E o que o Reich via é que tudo estava ligado à inibição do movimento. Porque não adianta você dar liberdade sexual para pessoas depois de 15, 16, 17, 18 anos, dizer que você pode transar, quando você inibiu toda a função sexual durante o desenvolvimento da criança. Quando você, por exemplo, se vocês são habituadas, as mulheres, a andarem de pernas fechadas, obviamente, quando eles for trabalhar alguém, essa musculatura vai estar toda enrijecida. E isso, então não adianta você dizer, abre as pernas, deixa a sua perna frouxa, porque você se acostumou a ficar com a perna fechadinha. E isso vai afetar também o nascimento dos bebês. Porque muitas vezes a pelve já está toda inibida do movimento. Quando você diz para um homem que ele não pode chorar, significa que o peito dele vai ter que ficar preso. Então esse peito preso, na hora de se relacionar sexualmente, ele vai se relacionar duro. A pelvis dele vai ficar presa também, porque ele não pode mexer. Quem mexe a pelvis é a mulher. Então ele funciona em bloco. Então é aquele bate-estaca da transação. Então, são apenas alguns exemplos, tem muito mais aí para a gente brincar com isso. Eu tenho uma questão. O que chama análise bioenergética? De onde veio? Bom, a análise supõe que venha, né, da psicanálise, de compreensão, né, enfim. Mas é bioenergética. Eu queria saber qual é a concepção de energia e qual é a concepção de vida, né? Se é bio, vida, né? De onde que vem, o porquê desse nome? Qual a concepção desse nome? Exatamente porque a gente trabalha dentro do conceito de energia, né? O Reich descobriu, no ponto de 39, que ele denominou de energia orgânica, uma partícula de energia que está presente na atmosfera e que ele tem todo um trabalho que agora que não cabe falar, porque é um trabalho bastante demorado e delicado para a gente compreender isso, mas se você estiver interessado, você pode ler na função do orgasmo, superposição cósmica, na própria análise de caráter. Mas a análise bioenergética nem é usada pela agora a gente queria falar, explicar isso, dentro do trabalho reichiano mais ortodoxo, que é o nosso trabalho, né, a gente não usa o termo análise bioenergética. A gente utiliza a organoterapia, que é o processo de terapia reichiano mais... A análise bioenergética foi criada pelo Lowen e que faz o trabalho que ele denominou de bioenergética. Fazendo essa separação, porque para mim, por exemplo, estava tudo junto. Como você tem na psicanálise, você vai ter o freudiano, o jungiano, lacaniano, né? Então você na teoria reichiana também você tem. O Reich começou. Agora você tem
várias escolas que foram surgindo depois. Ele foi o primitivo, né, o primeiro que originou o trabalho, e depois vieram outros discípulos. E o Lowe é um dos principais discípulos dele que criou a análise bioenergética. O Brown vem para desfazer esses anéis e fazer fluir essa energia no chão? O Reich, especificamente, ele não trabalhava. O ground é um trabalho da bioenergética. É uma questão muito específica, já que talvez não cumpra como uma iniciação aqui, né? Já são as diferenciações. Sabe por quê? Na terapia que eu fiz, eles faziam muito, entendeu? Na bioenergética o ground. Isso, a bioenergética trabalha com o ground. Essa é uma diferença. Nós, em organoterapia, trabalhamos deitados. Então a gente não trabalha, porque a gente trabalha respeitando esse processo de desenvolvimento psicoafetivo, o mesmo da psicanálise. Né? Então a gente, o ficar em pé seria a última coisa. A gente trabalha o tempo inteiro com o paciente deitado na organoterapia. Tá? É ela que escolhe. Não, porque eu queria fazer um pouco as duas coisas, não sei. Não, só um pouquinho. Eu vou primeiro fazer uma demonstração do trabalho. Gostaria de que algumas pessoas se candidatassem a fazer o trabalho. Vai ser um trabalho rápido, mais que tudo para mostrar um pouquinho para vocês. E vamos ver se dá tempo depois de vocês experimentarem um pouquinho em dúvida, um pouquinho disso que a gente falou. Tem alguém que gostaria? Não? Pode. Quem? Você e você, né? Mas quem querem isso? Você deu? Tá bom. Bom, só gostaria que você deitasse, barriga pra cima. Bom, vocês observem, depois a gente comenta um pouquinho. Qual é o seu nome? Obrigado, primeiro. Eu estava falando que a gente trabalha com as pernas, seria um pouco do equivalente do ground, né? Então aquilo que eu falei, né? Assim, o trabalho é trabalhar sempre do segmento superior, do segmento ocular, oral, cervical, torácico, abdominal, diafragmático, abdominal, pélvico, os braços, as pernas pertencem ao segmento pélvico, os braços pertencem ao segmento torácico, né? Então, uma forma que a gente tem de começar a trabalhar é a primeira coisa prestar um pouquinho, tá frio, prestar um pouco de atenção na respiração. A respiração é a principal maneira que a gente tem de prender as emoções. Porque se a gente controla a respiração, a gente sente muito menos qualquer coisa, porque diminui a possibilidade de experimentar qualquer sensação. Né? Então aqui na Mariana, como você está se sentindo? Com frio. Então já que você está se sentindo com frio, vou... O ar está bem. O ar está bem. Como você está se sentindo com frio, vou primeiro esquentar um pouquinho, tá bom? Vou pegar um pouquinho. Isso é uma característica do trabalho restante. De maneira geral, o trabalho sempre trabalha com os olhos abertos, né? Sempre em contato. Porque nós estamos fazendo um trabalho, né? Então, tá, nós conversamos. Só uma respiração. Isso é uma outra característica, que é fazer soltar o ar. A inspiração é muito importante. Quanto mais você tira de ar, mais você oxigena, mais entra. Então não é nada disso. É o contrário da yoga. Se deixar levar pela expiração.
Só um pouquinho. O incremento da respiração é sempre importante, porque na função orgástica nós aumentamos a nossa capacidade. Então o que nós procuramos fazer com cada pessoa é incrementar a respiração para poder exatamente ver quando aparecem os bloqueios. Às vezes a pessoa com a respiração bem curtinha, os bloqueios não aparecem tanto. Tá? Ai, isso. Pode soltar. Ai. Ai. Atenção para aqui, né? Todos nós costumamos acumular muita tensão das coisas para manter equilíbrio. Saúde. Tensão, e você tem que ser sempre equilibrado, falar sempre com voz livre, não pode alterar a voz. Então, fecha muito por aqui e normalmente tem muita tensão. Todos nós acumulamos muitas tensões. Ela disse que já está sentindo um pouco de diferença, ainda não é feito de afrouxamento. Fazendo simplesmente um afrouxamento rápido, não, um pouquinho sobre verdade. Isso, só deixa a costa. Esse é um dos recursos que você usa na terapia para fazer cócegas. É você provocar o vômito para soltar o diafragma, soltar a musculatura interna da garganta e soltar também o diafragma. Esse é um recurso que a gente vai ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho.
começou a sentir uma vibração, né, uma pequena vibração no segmento oral, né, que é uma resposta que a gente poderia aí então começar a investigar e puxando. Acho que o pessoal daqui, vocês devem ter visto que de repente a boca dela começou a fazer assim, era involuntário esse movimento. Não é um movimento que ela estava fazendo voluntariamente, estava começando a fazer assim, não era? Logo depois você falou, ela perguntou, tá vibrando minha boca? E estava começando a vibrar um pouquinho, né? Ou seja, isso quer dizer que respostas vegetativas estão começando a aparecer, né? Então a gente continuaria o trabalho de investigação para começar a aparecer respostas mais involuntárias. E na verdade isso a gente trabalharia com cada um dos segmentos e a partir da relação, uma coisa muito importante de se lembrar é que a gente trabalha sempre a partir da relação transferencial, né? Então para esse trabalho existir tem que se formar um vínculo terapeuta-paciente, porque senão é uma resposta mecânica qualquer, uma massagem qualquer que não trabalha com esse vínculo, né? Então no início do processo da organoterapia a gente trabalha muito fazendo a vinculação, né? Que a Mariana disse assim, né? Não é muito fácil ficar olhando o tempo inteiro, né? E a gente vai trabalhando essa dificuldade do olhar. Então você está trabalhando com o paciente, ele vira o olho para o outro lado, aí você fala, o que aconteceu? Ele vai trabalhando em termos de análise do caráter, cada uma dessas respostas de fugas, digamos assim, de relação, que seria o que o Freud chama de resistência, né? E aí a gente iria trabalhando detalhadamente. Por exemplo, a gente poderia ter como hipótese que ficar olhando para a mãe dela, estabelecendo esse vínculo, em alguns momentos ela tinha algum receio, ou uma certa timidez, por exemplo, na relação dela afetiva, já no mundo adulto. Ou seja, ela olha, mas ela sai. Ela olha, mas ela sai. Então quer dizer que pode ser uma evocação de memória. Muitas vezes a gente trabalhando vai aparecer respostas. A musculatura que tem a memória. A musculatura tem a memória. E aí vai relembrar de situações que estavam inconscientes. A pessoa tem a liberdade de expressar para você, nossa, chegou isso. Vai falar. Ela poderia, por exemplo, levanta devagar, você pode ficar um pouco pronto. Sentiu um pouquinho de tontura? Não? Tá bom. Porque, por exemplo, esse movimento involuntário, muitas vezes a Denise, por exemplo, poderia trabalhar com a mão e ela trabalhar a sucção. Que vem o movimento. Muitas vezes a pessoa sente vontade, porque em algum momento da amamentação dela, isso foi interrompido ou faltou um pouco mais de satisfação que pode ser recuperado muitas vezes. Vamos só para uma ideiazinha para a gente fazer uma brincadeirinha de soltar o Dobrando os joelhos. Dobrando o joelho, igual a Mariana estava. Joelho dobrado. Seja um adulto. Vamos ficar do lado, porque a gente vai trabalhar atencionalmente com o ombro. Fica do lado do outro. Do lado, não. A perna dobrada. Todo mundo que está deitado com a perna dobrada. Então vamos trabalhar, primeiro prestar atenção na respiração. Prestar atenção como que o paciente está respirando. O paciente, nosso colega está respirando. A respiração está pouca, se está no abdômen, se está só no peito, se está no abdômen no peito. Presta atenção. Presta atenção só Presta primeiro. atenção, vê como ela está respirando. Procura ver o seguinte, quando alguém faz. Como é que faz? Como se fosse um espírito. O que acontece com a respiração? O peito mexe, o abdômen mexe, o abdômen mexe. Presta atenção. Olho aberto. Não, foi aqui, ó. Aqui, ali, não? Não é não. Tá aqui. Aqui. Não, aí agora, depois que vocês prestarem atenção na respiração, nós vamos trabalhar soltando um pouquinho de diafragma. Aí a gente, o diafragma é atrás aqui, dividindo o corpo.
tá preta. A mesma coisa, mesma coisa. Pega o questão da respiração e bora. Ninguém não tem igual. Você pode fazer assim, não? Eu senti. Olha, a coisa está no outro lugar. É uma coisa do controle. É um controle. É assim. Vai experienciando como se entregar. Aqui acontece uma
Bom, nossa, gente, eu, para vocês terem uma ideia, a gente vai distribuir, eu vou distribuir um texto, que é um artigo meu sobre a forma uma revista, e aí vocês vão poder ter uma ideia, cada um pega algum e vai passando. Pega um e vai. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Denise, que eu hiperventilei. Pode significar. A hiperventilação, na verdade, é um processo que ocorre quando você não tem. Você respira de alguma forma além do que você tem capacidade de expressão. Então, você hiperventila, que é um processo de acidificação que se dá. E você, se você continuasse, você poderia ter alguma resposta de tetania, virar o braço, assim, mas não acontece nada. A boca fica torta, aí você destaca a boca, você diminui a quantidade de ar para poder voltar à respiração normal. Mas isso principalmente fala de uma rigidez. Fala de um bloqueio forte, de uma rigidez que precisa se desmanchar para você ter uma capacidade de suportar uma maior entrada e saída de ar. Muscular. Rigidez muscular. Tá? O que significa o seguinte, com o trabalho você vai aprendendo a tolerar cada vez respirar mais. Respirar mais significa sentir mais. Eu fiz 40, eu vou falar que é 40. É como se assim, você pode fazer muita coisa para não sentir, não se envolver. Então é para aumentar o envolvimento. Eu fiz 40 corpos e fiz falar que era 40 pessoas. Aqui, ó. Ah lá, tá sobrando. Sobrou aí? Fica dolorido, muita gente. Muito dor. Com terapia, Esses bloqueios, com o tempo, com a terapia, você vai... Qual foi a pergunta dela? Cada um tem seu tempo, né? Para cuidar de trabalho, esses bloqueios vão sendo soltos. Lógico que vão. Cada um com seu tempo e a sua especificidade. Às vezes, por exemplo, diafragma para um é muito difícil de soltar. Para outro é no pescoço. O outro é o trabalho ocular. Cada um de nós tem seus bloqueios em algum lugar que é diferente. E é um processo terapêutico como todo qualquer. Né? A gente sabe que os processos psicoterapêuticos não são rápidos, né? Por isso da importância de trabalhar com a prevenção, porque aí com crianças e com gestantes, que aí a gente quando já está velho, E se pensar que coração não vai se desmanchando a torta direita. Lembrar o seguinte, coraça é um processo de flexibilidade. O problema é a coraça crônica. Todos nós temos que saber o seguinte, se você vai atravessar uma rua e está um trânsito pesado, você tem que ficar tenso de alguma maneira para poder prestar atenção, que é diferente de você estar andando livre numa rua que não tem carro, não tem nada, nós precisamos campo, de né? coraça. Nós precisamos de coraça. Agora, o problema é quando você deita e respira e não consegue relaxar, significa que de alguma maneira, em algum lugar, você está tenso, independente de você querer ou não. Você precisa ou não se defender, né? A coraça inadequada é aquela que se apresenta quando a gente não está sendo ameaçado, digamos assim.